Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de hoje, né, do nosso domingo, né? E eu gostaria de agradecer a presença de todos, mas em especial a Thelma, pela paciência, né, e a calma que ela, ela teve comigo aí para preparar toda essa transmissão, né? E esta é a primeira vez que eu estou fazendo a transmissão compartilhando o arquivo, né? Então, é uma estreia, vamos dizer assim. Mas muito feliz de falar com todos vocês num domingo, né? Depois de uma chuva tão gostosa que limpou o nosso planeta, ou pelo menos a nossa cidade, onde nos atingiu. Então, nós vamos falar hoje, gente, sobre o aborto na visão espírita. E eu me baseei em dois livros. Um livro da FEB, né, que inclusive é um livro do Centro, que eu emprestei da Biblioteca do Centro, sobre a questão do aborto, o livro dos espíritos, e um livro em especial que eu gostei demais, que é o livro Deixe-me Viver, que é o livro psicografado por Luiz Sérgio, um espírito que desencarnou muito jovem, vítima de um acidente de automóvel, e ele, na espiritualidade, ele escreveu, editou, né, alguns livros, e este é um deles. E a médium que fez a psicografia, ela chama-se Irene Pacheco Machado. Gostei muito desse livro, é um livro de muito aprendizado, não só no tema em questão, mas também nos temas que abordam uma casa espírita, foi muito legal. Alguma coisa eu vou pincelar. E esse. Tem que fazer manual, está rodando. Eu começo com um texto em que o Luiz Sérgio ele faz um resumo, vem dizer, de todo o livro, de todo o problema do aborto no país, né? Mas eu vou passar assim, vou dar uma pincelada, porque senão fica muito longo, né? Então ele diz que a sociedade hoje está muito espantada, né, com estupro, sequestro, assassinato, mas se cala diante do frio e cruel assassinato de inocentes, que é o aborto. E ele lembra que em vários países o aborto cresce até mesmo protegido por lei, né? A vítima, ela não tem voz para suplicar, então, deixe-me viver, não me mate, né? E essas crianças estão sendo esquartejadas, né, friamente, sem piedade, né, por mentes gananciosas ou até e muitas vezes, né, a maior parte das vezes, descomprometidas. Então ele diz assim: nós não podemos esquecer que o feto ele só está alojado no útero porque ele obedeceu a um planejamento de Deus. Porque nada é o acaso, não é? Nada é o acaso. Se a gente está aqui é porque a gente teve a oportunidade de reencarnar, resgatar, aprender. Aqui é uma escola, não é? O plano físico é uma escola. Está dizendo que a minha internet aqui está instável e eu vou tentar de novo compartilhar, gente, mas deu problema na internet aqui. Vamos ver. Então, como a gente estava falando, a gente não pode esquecer que o feto está alojado no útero porque obedeceu a um planejamento de Deus, né? E por que será que o homem não respeita essa obra, né, de Deus? A gente, não, como eu disse, não veio aqui ao acaso, né?
A gente veio aqui para resgatar, para aprender, para evoluir, não é? E aí ele diz assim, e assim vão matando sonhos, esperanças e causando dores. É certo, companheiros? Será que ainda não nos conscientizamos que desde a concepção já há vida no ovo e de que a mulher é terra fértil, destinada a alimentar a semente divina? Muitas fogem dessa responsabilidade, desejando apenas ser fêmeas, mães jamais. E aí, né, saem matando porque acham que é dona do corpo, enfim, é uma pena, né? Mas essa colocação dele, muitas são fêmeas, mães jamais, eu acho que foi assim, uma coisa muito forte, né? E aí ele encerra dizendo assim que ele foi chamado à Universidade de Maria de Nazaré, que é na espiritualidade, para um novo trabalho. E ele, quando ele soube do assunto, os olhos marejaram, porque ele diz que nada é mais triste do que a revolta de um espírito no momento do seu assassinato, que é o aborto. Porque existem filmes até, eu não vou passar aqui, porque senão fica muito longo, que quando é colocado no útero da mulher a pinça, eu não sei como é que chama, acho que é o espéculo, enfim, para puxar o feto, ele se debate, ele foge, não é? Então, imagino que é isso, né? O desespero. Então, ele diz assim: por isso, aqui me encontro, unindo a minha voz a de milhões de almas indefesas, que neste momento sussurram em pungente apelo: mãe, deixe-me viver, não me mate. Então, essa é a colocação dele com relação ao livro, né, ao tema, o que ele conseguiu fazer um resumo muito abrangente, muito interessante. E aí a gente vai falar assim, o que é o aborto? Né? O aborto é a interrupção da gravidez, com destruição do produto da concepção. De um ovo, né, a morte do ovo, quando tem até 3 semanas da concepção, do embrião, de 3 semanas a 3 meses, ou do feto após 3 meses. E o que a doutrina espírita nos falam, né, as considerações doutrinárias com relação ao aborto? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 344, se diz assim: em que momento a alma se une ao corpo? Ele diz, né, que Kardec fez a pergunta ao Espírito Verdade e a resposta foi a seguinte: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais, até que a criança nasça. Os gritos que se escapa da criança anuncia que ela se conta entre os vivos e servidores de Deus. Mais para frente, porque o nosso enfoque aqui é com relação ao lado espiritual. Nós vamos estar nos bastidores da espiritualidade, acompanhando o trabalho do Luiz Sérgio e os relatos dele. Então, nós vamos estar do outro lado, nós vamos nos transportar para esse outro lado. E a gente vai ver uma das passagens que ele conta do momento em que a equipe dos construtores espirituais ela vai depositar o espírito no ventre da mãe. É belíssimo isso. Eu disse na reunião presencial que é uma verdadeira poesia isso. É belíssimo, sabe? Parece que a gente está lá, a gente se transporta para esse momento. É realmente muito bonito. A questão 357 quais são para o espírito as consequências do aborto? Ele diz que é uma existência nula. Aí na 358, né, Kardec pergunta: o abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus.
a mãe ou qualquer outra pessoa comete sempre um crime, tirando a vida à criança antes de nascer, porque estará impedindo a alma de suportar as provas das quais deveria ser instrumento. Nós não viemos aqui a veraneio, nós viemos aqui para aprender. Isso aqui não é férias, né? Nós estamos aprendendo com as dores da carne, com as nossas vivências, com as dificuldades que a gente passa aqui, não é? Então, isso é um aprendizado. E fazendo um aborto, você suprime essa possibilidade desse espírito que provavelmente já tenha se comprometido na espiritualidade de vir através dessa mãe, né? E você está cortando essa possibilidade, né? Suprimindo. A questão 359, no caso em que a criança, em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? E aí ele fala que é preferível sacrificar o ser ainda que não existe, né, que não nasceu, não consta aqui, ao ser que existe. Aí a gente vai ver na questão 888, que eu achei belíssima. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Isso está na Constituição, né? O de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal, né? Então, aqui nós estamos vendo um óvulo, né, e a corrida dos espermatozoides para fertilizar esse óvulo. E mais para frente também, nas considerações de Luiz Sérgio, que eu vou passar ipsis literis para que a gente possa entender os bastidores, né, da espiritualidade nesse trabalho contra o aborto, porque ele, na verdade, ele foi chamado para integrar um grupo que ia socorrer, um grupo socorrista, para atender as clínicas de aborto, né, onde houvesse as casas, onde houvesse a intenção de fazer o aborto, né? E eles iam também ficar transitando entre o plano físico, eles ficaram transitando entre o plano físico e o plano espiritual. E aí ele narra toda a beleza da concepção, não é? É uma poesia verdadeira. E ele fala depois dos espermatozoides que não foram aproveitados. Mais para frente eu vou tocar nesse assunto. E aqui é a célula, uma célula já, um óvulo fecundado, né? A reprodução humana. O aborto na legislação humana, eu vou falar bem rapidinho, bem en passant, porque realmente a gente já tem uma noção disso daí. Tá de novo caiu, Thelma. Puxa vida, eu não sei o que está acontecendo, viu? Né? O aborto sob a legislação humana, ele reza o seguinte, no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, diz o seguinte, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-lhe o direito aos brasileiros e aos estrangeiros que são residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso é o que diz a nossa legislação. Já no Código Civil, ele diz que a personalidade, artigo 2º do Código Civil, que está aí a legislação em vigor, diz que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, né? Então, estamos aí com todas essas questões legislativas, né? Aí tem o artigo 124, 125 e 126 do Código Penal, que estabelece as penas
para quem provoca em aborto, para quem provoca aborto em si mesmo, ou consente que provoque, ou provoque sem o consentimento da gestante, e tem uma penalidade que eu não vou entrar nessa questão, que é muito da área do direito, né? E, por último, o artigo 128 também do Código Penal, que não, ele diz assim que não se pune o aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante. O aborto, no caso da gravidez resultante de estupro. São duas situações que a nossa lei permite o aborto. Quando está em risco a vida da mãe e quando é o caso do estupro, né? Aí nós vamos ver os métodos abortivos, eu vou passar muito en passant também, porque são temas mais técnicos que eu não tenho essa habilidade toda para explicar, né? Mas os métodos, eu sou leiga, né, no assunto, minha formação é em línguas, letras, né? Então, vamos lá. Sucção, você pode... Um dos métodos abortivos é por sucção, outro por esquartejamento do feto, então esquarteja e vai tirando aos pedaços. Sufocamento ou aborto por nascimento parcial, retirada do líquido amniótico com introdução de solução hipertônica salina. Então, tira o líquido e coloca essa solução e mata o feto, né? Mediante prostaglandinas, que é um hormônio, e pela pílula RU486, que é a pílula do dia seguinte, que também é considerada abortiva, né? E aí, o que a FEB nos fala com relação ao aborto? Por que não ao aborto? Porque o aborto é um verdadeiro infanticídio, ele nos diz, que se abriga nas malhas do materialismo, né? Porque há muitos interesses atrás disso, né? Porque um aborto custa caro, né? Porque devemos lembrar, por que não ao aborto? Porque devemos lembrar que todo filho é um empréstimo sagrado que deve ser valorizado e amado e necessita da devoção dos pais. Aí eu me lembro de uma passagem do Evangelho que diz assim: o que fizeste dos filhos que eu te confiei, né? O que a gente vai dizer? O que a mãe que abortou vai dizer quando ela voltar ao plano espiritual, à verdadeira vida? O que ela vai dizer? Eu matei, não é? Muito triste isso. Porque a mulher, ela não é dona da vida que foi gerada em seu ventre. Ela não é dona da vida que foi gerada em seu ventre. Porque o aborto é uma desencarnação violenta. Assim que fecundado, o óvulo ele já se pode verificar a sua ligação com o espírito reencarnante, que vem habitar o ventre materno. Mais para frente, então, eu vou contar a passagem desse momento, né? Os abortos espontâneos, muitas vezes eu estou vendo uma colocação dos abortos espontâneos, muitas vezes o feto já passou, ele cita no livro isso, por vários abortos, e ele não quer reencarnar, ele mesmo comete, vamos dizer assim, entre aspas, o suicídio. Então, o aborto espontâneo, às vezes, por um problema da mãe, né, por um problema da própria concepção, alguma coisa que foi gerada de forma errada. Eu penso que seja essa questão. Por que não ao aborto? Porque o aborto é uma violação do direito básico da vida, porque nós todos temos o direito de viver, né? Todos nós, a nenhum de nós foi facultado o direito de viver.
se hoje nós estamos aqui é porque os nossos pais não nos abortaram, né? Deram. Então, a primeira coisa que a gente agradece no nosso dia é ter vida, é estar aqui, é estar aqui encarnado, né? Por que não volvemos à Terra para satisfazer ao gozo irresponsável dos nossos sentidos na busca dos prazeres efêmeros? Por que não ao aborto? Né? Porque nós não viemos aqui buscar os prazeres efêmeros. A irresponsabilidade atual leva-nos a ver que muitos casais buscam praticar apenas o sexo de forma banal e irresponsável, sem sentimento nenhum, não é? E a paternidade é quase sempre uma oportunidade de reajuste, porque os filhos que nos são destinados, eles não vêm ao acaso, na maior parte das vezes. Eles vêm porque nós temos débitos, nós temos alguma coisa para ser resgatada, né? Nós temos que aparar algumas arestas. Então, para isso que eles nos vêm. Então, a paternidade é sempre uma oportunidade bendita de reajuste. Porque qualquer raciocínio cristão jamais poderá compactuar com o homicídio deliberado, né? Jamais podemos aceitar qualquer possibilidade de legalização, sob qualquer pretexto. Porque é mais fácil para nós a convivência com filhos problema que com inimigos ferrenhos. Por que isso? Porque quando nós recebemos um filho, sempre nós temos aí alguma coisa para consertar, vamos dizer assim, para parar, né? E muitos são problemáticos, porque trazem, vai lá resgatar os débitos nossos de outras vidas, não é? Então, ele diz aqui, a FEB nos diz que é muito melhor convivermos com filhos problemas, porque nós temos oportunidade de reajustá-lo, de ajudá-lo, não é? A evoluir, do que com inimigos ferrenhos, porque quando você provoca o aborto, esse feto está no nível, esse espírito, desculpa, está no nível de revolta tão grande que muitas vezes ele cola na mãe e passa a obsidiá-lo, entendeu? Então, é um inimigo, assim, que vai levar vidas, reencarnações e reencarnações para que a gente possa resgatar essa questão. Aí nós buscamos também o seguinte: a justiça divina, ela não só atinge aquela que pratica o aborto, mas também aqueles que são passíveis de culpa e que se envolvem direta e indiretamente com o ato. Os familiares que ajudam, os profissionais que provocam, que fazem o aborto, né? Então, todas essas pessoas estão envolvidas e vão responder por isso. Nesta vida, talvez não, né? Mas na verdadeira vida, vai responder por isso, que é um crime. Para a mulher que o pratica, existem consequências kármicas, é o que nós falamos agora. Elas podem ter problemas sérios de moléstias, que muitas vezes não sabem nem definir, e pode também ter elas tornarem-se estéreis na presente encarnação, né? Ou até em outras, porque elas lesaram, né, toda a sua máquina física e perispiritual. E além dos problemas obsessivos, né? Que o centro recebe muita gente, os centros espíritas recebem muitas pessoas, pessoas em processos obsessivos seríssimos, e muitas vezes por conta de sucessivos abortos, né? Não só isso, mas ou de inimigos lá do passado. Aí, a literatura espírita, ela é muito rica nas citações com relação a esse tema, né?
No próprio livro Missionários da Luz, que a equipe da Associação Médica Espírita está estudando junto com o Alfredo, o pessoal lá do centro, eles estão estudando o livro Missionários da Luz, do capítulo 12, 13 e 14, ele descreve como se processa a reencarnação, né? Exemplificando a fecundação assistida por construtores espirituais, que selecionam dentre milhões de espermatozoides o que vai unir ao óvulo, né? Que vai fecundar o óvulo. O verdadeiro instante de amor, aquele em que o filho se une à mãe, como a flor se une à haste. Olha que belíssimo isso. Também tem no livro Contos e Apólogos, que é um livro psicografado por Chico, em 2 textos pequenos, né, 2 capítulos pequenos, chama-se Infortúnio Materno e o outro Seara do Ódio. No primeiro, o casal abortou 12 vezes, porque era um casal extremamente fútil, que vivia só para os prazeres da vida, né? Viagens, festas e tudo mais. E o da Seara do Ódio narra o caso de um casal que eles encarnaram como irmãos siameses, porque por conta de aborto e ódio. Então, eles tiveram que compartilhar 2 cabeças num corpo só, não é? Também por conta do aborto. É um caso longo, se eu for detalhar aqui, a gente vai muito longe. No livro A Vida escreve e conta o caso da Lola, que ela foi Lola no passado e Leila no presente, na presente encarnação, e no passado foi uma bailarina extremamente... Ela compôs um triângulo amoroso e que, no fim, 2 homens se mataram por ela, e aí ela reencarnou como Leila para receber os 2 como filhos, só que ela fez 4 vezes o aborto. E aí diz que eles não reencarnariam mais nela, não através dela, como mãe, né? O nosso foco, então, é no livro Deixe-me Viver, do psicografado por Irene Pacheco Machado, pelo espírito Luiz Sérgio. Ele narra a sua experiência na colônia dos rejeitados, que é a colônia dos espíritos que foram abortados, como integrante de uma equipe de ajuda aos abortados no plano físico, e então existe essa mobilidade entre o plano físico e o plano espiritual. Então a gente vê os 2 lados, né? Eles resgatam os recém-abortados e levam para a espiritualidade, e muitas vezes em situações deploráveis, mas assim, em situações, eles normalmente estão dementados, né? Porque o aborto é uma selvageria. Então, agora, o que eu vou falar eu pensei do texto algumas colocações do Luiz Sérgio, e eu fiz exatamente ipsis literis. Por quê? Porque para que a gente não perdesse nada da grandeza dessa descrição, entendeu? Então, ele diz assim: os abortados, eles passam por inúmeras cirurgias espirituais e tratamento psicológico, porque ele descreve na espiritualidade como é tudo muito organizado, né? Nas colônias, em especial nessa, né, dos rejeitados, eles têm um departamento de tratamento psicológico, onde os psicólogos, né, da espiritualidade atuam para conseguir minimizar os efeitos do aborto, né? E aí ele diz que a revolta é uma constante nos abortados. Enquanto as clínicas abortivas se espalham no Brasil, o plano espiritual colhe os lírios, que são os abortados, e os cura da violência, que são vítimas. Isso são palavras, é uma pena que eu não estou conseguindo compartilhar, mas são palavras deles, e eu coloquei evidenciado as palavras dele para que a gente possa
pudesse identificar, né? Mas Deus já deu problema 2 vezes, então a melhor saída foi fazer de outra forma. Aí ele conta o caso de um espírito denominado Solange, né? Que ela fora sugada pelo aborto e retirada aos pedaços do útero materno. E ela já tinha passado por oito tratamentos no perispírito, e ainda ela estava em estado complicado. Então, ele narra a trajetória, nesse caso aqui, do casal, dos pais da Solange, né, que tinha uma vida social muito intensa e muito fútil, né? Os valores espirituais nunca fizeram, os verdadeiros valores nunca fizeram parte da vida desse casal. Então, no caso aqui, eles abortaram a Solange porque eles haviam programado uma viagem para a Europa. E ela não estava nos planos, ela realmente ia atrapalhar, né? Então, nesse caso aqui, ele cita a equipe, né, conta que ela não voltará mais para esses pais, que ela vai ter uma reencarnação de outro casal que já adotou-a na espiritualidade. Então, o casal vem, reencarna e vai receber a Solange. Ela vai ficar esse tempo todo na espiritualidade para que ela possa se fortalecer e possa reencarnar num outro casal e que vai dar essa oportunidade dela vir para cá e resgatar os seus débitos, né, de outras vidas. Conta também a história de um espírito desencarnado pelo aborto, que eles denominaram Fernando, que da cintura para baixo ele tinha uma forma de bebê, e da cintura para cima, forma de um homem. E ele estava extremamente revoltado. E ele não queria mais reencarnar, porque ele fora abortado várias vezes. Então ele falava assim: eu não quero, minha mãe é uma assassina, ela é assassina, ela não me quis. Então ele foi até colocado numa sala, ele relata, né, o Luiz Sérgio relata que ele fora colocado numa sala grande, né, na espiritualidade, na colônia dos rejeitados, e ele estava, vamos dizer assim, preso por grades magnéticas. Tamanha é a revolta que esse espírito estava. Então, aí era um trabalho muito intenso dessa equipe, né? A equipe que o Luiz Sérgio participava contava com 4 médicos que haviam sido médicos aqui no plano terreno e estavam lá fazendo parte desse trabalho do socorro aos abortados, né? 4 médicos. E ele nos conta com detalhes que a deformidade, no caso do espírito do Fernando, estava na sua tela mental, que fixou, né, o filme do aborto, enquanto ele estava sendo abortado. Era realmente uma coisa que foi terrível, né? Para ele estava dementado, né? Luiz Sérgio nos conta o seguinte: são milhões de almas que voltam para o plano espiritual em estado desesperador. Fala-se muito de direitos humanos, mas ninguém levanta a voz para defender a vida de um feto. Fala-se em preservar a natureza, os animais, as matas, mas os fetos indefesos, ninguém. Poucos, né? Isso são palavras do Luiz Sérgio, no livro mesmo. O homem que defende este crime sentirá o ranger dos dentes, né? A gente sabe que a ranger dos dentes é um retorno à vida verdadeira pátria, né? Pátria espiritual, numa situação pouco agradável. Aí ele diz assim: aqui na colônia dos rejeitados, estamos vivendo ao lado das vítimas da liberdade sexual, porque hoje a gente vê, muitas vezes as pessoas se encontram, já no primeiro encontro, já partem para o sexo, né? Sem ao menos conhecer, sem ao menos saber como é a pessoa, né? E muitas vezes, se não for uma pessoa cuidadosa, pode realmente engravidar, né? E a consequência,
A saída que as pessoas veem é realmente o aborto, infelizmente. Vários espíritos estão sendo arrancados dos úteros maternos com selvageria, e nada se diz, nada se faz. E quando faz, é para pedir a liberação desse ato covarde em nossa pátria. A selvageria é a mesma quando feita por uma curiosa, por uma pessoa menos inexperiente, ou por uma clínica abortiva, ou em uma clínica abortiva de luxo. Então, é bastante complicada essa situação, não é? Essa questão da selvageria, ele sempre toca nisso ao longo do livro, o tempo todo, né? A forma que são abortados, né? Ele diz assim: meu coração chorava baixinho em imaginar o compromisso de um aborteiro, né? Do médico ou do profissional que se presta a fazer o aborto. O seu desespero ao transpor a porta da espiritualidade. A gente não consegue imaginar o que está esperando por ele, né? São inúmeros espíritos, né? Revoltados, com certeza, né? Com essas pessoas. Os aborteiros, eles não podem aquilatar quantos pais, mães, filhos e parentes queridos desencarnados foram impedidos de renascer, atrapalhando assim todo o trabalho do departamento de reencarnação. E o pior, não só maltrata o feto, como leva seu espírito a um terrível desequilíbrio. Isso são palavras do Luiz Sérgio durante o trabalho. E o trabalho, agora eu falando, o trabalho do departamento de reencarnação é belíssimo. É um trabalho, assim, é uma obra divina, é a obra de Deus. Ele é detalhes, detalhes lindos, bonitos, todos muito integrados, né? Uma coisa assim perfeita, não é? E imagine que eu precise receber a minha avó como filho. Eu estou impedindo isso, porque às vezes tem problemas do passado familiar, então que precisa ali ser resgatado, né? Precisa ser dissolvido, né? Aí ele conta também o caso de um espírito, Jonas, né? Que foi abortado várias vezes, mas agora ele estava num processo de reencarnação. Então, ele já estava perdendo, como ele já estava nesse processo de reencarnação, ele já estava perdendo o contato com o plano espiritual, né? E os seus centros de força, eles estavam mudando a rotação para que seu organismo perispiritual possa ganhar a plasticidade necessária à vida como encarnado. Olha isso que coisa. Como é o trabalho do plano espiritual, como é o trabalho, a obra de Deus. E aí, ele ia ser reencarnado, ele ia reencarnar, e reencarnou, esse foi um caso de sucesso, ele reencarnou como filho de Rebeca, né? E a Rebeca, ela engravidou do namorado, e o namorado abandonou-a, e ela falou que teria o filho sozinho, e, em dado momento se sentiu frágil, insegura, e pensou em fazer o aborto. E o que o Luiz Sérgio, daí é um caso até de triste, ficou cômico, não é? Porque ele se materializou para ela, porque as clínicas de aborto, eles contam no livro, elas são muito organizadas, né? E eles mantêm a privacidade das mulheres. Então, você entra na sala de espera, você está sozinha. Você entra na sala, vamos dizer, da cirurgia, né, só com os profissionais, e você sai por uma outra saída. Então, não se encontra as pessoas que estão esperando, nem as pessoas que estão na saída, entendeu? Para manter a privacidade mesmo das pessoas, né? Então, e a Rebeca estava na sala
da espera, né, sozinha, e ela e ele se materializou e falou assim: não mate seu filho, deixe o seu filho nascer, é importante, vocês precisam ter essa vivência. Então, ele conversando com ela. E ela falou assim: mas o senhor me conhece? Eu não vi o senhor entrar. Ele falou assim: não mate seu filho. Ele tá. E nisso, a enfermeira apareceu, abriu a porta e chamou ela ia entrar para fazer o aborto. E a enfermeira falou: mas com quem a senhora estava falando, né? Ele falou assim: não, eu estava falando com o senhor que está aqui do meu lado, você não está vendo? Ela falou assim: não, claro que não. E ele, claro, para a enfermeira, ele não se materializou. No que a enfermeira virou, ele se fez presente de novo para ela. Falou assim: não mate seu filho, deixe ele viver, deixe ele viver. E ela desmaiou, né? Com isso, ela desmaiou e o médico não quis fazer o aborto, né? Porque vai saber o que ela estava tendo, que problema, se ela tinha algum problema cardíaco, sabe-se lá, né? E ele não quis fazer o aborto, ela foi para casa e contou aos pais, os pais deram um apoio tal, e ela acabou tendo essa criança, e o pai da criança foi conhecer, porque ele queria registrar no nome dele, e no fim eles acabaram se entendendo e teve um final feliz aí, o casal acabou formando uma família, né? Mas Luiz Sérgio conta que ele levou uma bronca da equipe na espiritualidade, porque ele não podia estar fazendo isso, porque isso é uma invasão até do livre-arbítrio, né? E os espíritos, eles têm muito cuidado com essa questão do nosso livre-arbítrio, não pode interferir, né? Mas ele ainda brincou, falou assim, para uma das médicas, que chamava doutora Kelly, eu consegui salvar um. Foi muito engraçado. Aí ele pergunta para a equipe, né, que ele acompanhava, eram 4 médicos e mais 3. Ele fala assim, e o espírito sofre com esse processo, né, do caso do Jonas? Aí a equipe responde, ao ser escolhido para reencarnar, é necessário despojar-se de certos elementos que foram incorporados ao seu perispírito quando ele desencarnou, ou, no caso do Jonas, a questão de quando ele foi abortado as outras vezes, né? E aí ele que foi viver no mundo espiritual. Então, de uma certa forma, sim, né? Ele sofre. No departamento da reencarnação, o espírito de Jonas foi tomando a forma pré-infantil e diminuindo diante de nós, né? O relato do Luiz Sérgio. Mas restou o olhar de medo da despedida, porque ele não sabia se ele ia ser abortado de novo, né? Então ele foi ainda apavorado por tudo que ele já tinha passado. Mas eu confesso que eu gostaria de ver esse processo, né? Quem sabe um dia na espiritualidade eu possa ter esse mérito de ver esse processo de reencarnatório, né? Deve ser belíssimo. Aí o Luiz Sérgio ele pergunta assim: nem todas as reencarnações são idênticas. Ele faz a pergunta se nem todas as reencarnações são idênticas. Aí a equipe diz assim: sim, às vezes o espírito tem corpo espiritual reduzido em colônias especiais. Veja como esse livro é rico de informações. E no caso aqui, o Jonas, ele foi colocado no ventre perispiritual de Rebeca, que recebeu a luz radiante do alto. Os órgãos femininos são abençoados por Deus. Nesse momento, capacitados médicos espirituais colocaram um ser com o seu corpo reduzido junto à valiosa máquina física da mulher, pouco a pouco confeccionando uma outra veste que permitirá ao espírito de Jonas viver no plano físico. Olha que beleza, é uma poesia essa descrição dele. Isso eu guardei tanto na memória, isso realmente foi uma coisa muito impactante para mim, né? Ele relatar o momento da reencarnação, como é colocado, com todo respeito, né? Porque os espíritos respeitam
o casal, enquanto dura o ato sexual, eles saem da sala, aí eles voltam para fazer a ligação do espírito ao corpinho que está sendo ali gerado e colocar no ventre materno, né? O óvulo, no caso. Olha que coisa mais linda, né? Aí ele diz assim: recordei o cuidado dos técnicos, né? Os construtores espirituais, examinando os mapas cromossômicos, a geografia dos genes nas estrias cromossômicas. É um trabalho delicado que o homem encarnado, por ignorância e orgulho, destrói sem piedade. Ninguém renasce ao acaso, tudo obedece às leis da natureza. E com o nascimento, descobre-se que essas leis são ricas e delicadas. São palavras de Luiz Sérgio. Agora, a gente imagina esse livro foi psicografado em 1985, quando ainda não se tinha descoberto o projeto Genoma, né? Devia estar lá nos primórdios. E ele já nos relata os mapas cromossômicos. Olha, que coisa, mas é brilhante, é realmente impactante esse livro. Aí ele diz que eles estavam, né? Eles transitam entre o plano físico e o plano espiritual. Então ele diz aqui numa clínica de aborto, Luiz Sérgio questiona a equipe, e nós vamos deixar que realizem o aborto? E a equipe diz a ele assim: não tem o que fazer, Luiz Sérgio. O livre-arbítrio pertence ao homem e ninguém pode roubá-lo. Por isso, nós vamos responder pelas nossas atitudes, né? Pelas nossas decisões, porque nós usamos o nosso livre-arbítrio. Se usamos bem, né? As consequências serão boas. Se usamos mal, não serão boas as consequências. Aí ele pergunta de novo à equipe: vocês conseguem socorrer todos os abortados? E a equipe diz assim: nem todos. Alguns espíritos, ao sofrerem a violência do aborto, eles colam-se nos centros de força básico da mãe, do perispírito, né? E por mais que façamos para retirá-lo dali, ele reluta em abandoná-la, né? Pela revolta, porque ele já estava programando, porque ele relata muitas vezes que esses reencarnes começam durante o sono da mulher e do pai da criança. Eles apresentam já o espírito reencarnante. O livro relata isso, é muito bonito. Então, ele já fala: olha, eu vou encarnar. No caso de uma menina aqui, a avó ela ia receber a avó como filha. E ela estava muito feliz, e inclusive ela falou assim: não, eu vou criar, vovó, você me ajudou muito enquanto viva, eu vou receber você como minha filha. E essa menina acabou abortando, né? Ele conta o caso. E aí Luiz Sérgio fala assim: e qual a consequência, né, dessa criança que se une ao centro de força da mãe, né? Porque ele, em função do aborto, a equipe diz assim: a mulher se vê repleta de remorsos, vive chorando, problemas obsessivos, e muitas vezes elas não conhecem. Se você não conhece a doutrina espírita, especialmente, você não sabe que é um problema obsessivo que você está passando. E ela pode contrair doenças de difícil diagnóstico, né? Várias doenças, inclusive a esterilidade. Aí, vindo do plano físico, já na colônia dos rejeitados, ele diz assim que antes de entrar nas enfermarias, nós recebemos passes e vestimentas especiais. Olhando aqueles fetos, muitas vezes, que são os abortados, né, em formas diminutas, meu coração chorou. Que triste quadro! Alguns se encontravam protegidos por mínimas incubadoras. A gente sabe o que é uma incubadora, a gente já viu nos hospitais, né?
mínimas incubadoras, até o tamanho, incubadora do tamanho de uma caixa de fósforo, tamanho do que era uma coisinha pequenininha ainda, né? Recebendo luz, trancafiados em um perispírito reduzido, nós víamos os espíritos quase dementados, porque seus pais os rejeitaram. Olha só isso, que coisa mais impressionante, né? Esses dados que eu vou passar agora são dados que eles nos passou, mas lá atrás, a época, né? Nas clínicas aborteiras, as equipes socorristas trabalham sem cessar, pois são realizados de 30 a 40 abortos por dia, né? E diz que no mundo, esse dado eu achei, 25 milhões de abortos ao ano, né? No momento do aborto, o feto ele se debate desesperado e nessa luta o cordão umbilical ele se dilata. Olha como é. Numa próxima gravidez, isso pode gerar uma anomalia e põe em risco a gravidez. Então, muitas vezes, alguém me perguntou de um aborto espontâneo. Isto pode ser uma situação de aborto espontâneo, né? Porque o cordão, né? O cordão umbilical, ele se dilata e aí ele pode causar problemas. E tanto é que ele relata no livro que eles foram socorrer uma criança que foi abortada e encarnou e teve o problema, o cordão umbilical se dobrou. E a equipe espiritual atuou nesse momento, durante o sono da mãe. Muito bonito. Aí ele diz assim, nós fomos informados que iríamos a um determinado hospital onde um médico com M maiúsculo dava à mulher e à sociedade exemplos de caráter e respeito ao sacerdócio da medicina. À nossa frente surgiu um belo hospital, belo no sentido das vibrações de amor e respeito que o circundavam. Ali, uma equipe de médicos, agora eu estou colocando encarnados, cooperava para a vinda de espíritos para o plano físico. O hospital era modesto, mas possuía moderníssimos aparelhos que pareciam ter vindo da espiritualidade maior. Aí, aqui, ele descreve todo o processo inicial também da fertilização do óvulo, com a ajuda de construtores espirituais, da fertilização in vitro, né? Então, a ajuda da espiritualidade, dos construtores espirituais, nesse caso, é enorme, né? Todo o processo da retirada do óvulo, do esperma, do congelamento, ou da própria fertilização, para depois implantar no útero, né? E ele diz que durante algumas horas a vida estaria fora do útero, quando ele é fertilizado fora do útero e depois implantado no útero. E ele diz assim, e Sabrina, que era uma das pessoas aí que ele acompanhou a fertilização, recebeu o filho desejado em seu ventre. Enquanto alguns criam métodos de morte, outros lutam pela vida. Então, ele mostra esse outro lado também, os primórdios da fertilização in vitro. É muito abrangente mesmo o livro. A filosofia de vida que os espíritos nos ensinam torna-se de difícil aceitação quando nós possuímos um espírito egoísta, avaro, orgulhoso e fraco. São palavras de Luiz Sérgio. Então, nós não precisamos nos tornar espíritas, ou melhor, conhecedores da doutrina consoladora. O que precisamos é nos melhorar e tornar a Terra um planeta de paz. Ninguém pode imaginar o que se passa do outro lado de um centro espírita.
um verdadeiro hospital de Deus, porque ele no livro ele faz várias citações do centro. Quando eles estavam aqui no plano físico, muitas vezes a equipe ia para um centro espírita para ajudar lá também, entendeu? Porque às vezes os abortados, os espíritos rejeitados também estavam lá em busca de ajuda, não é? Então ele relata que um centro espírita é um verdadeiro hospital de Deus. A gente não tem a ideia da grandeza e do trabalho de um centro espírita. Aí ele diz assim: assistimos um filme no departamento de reencarnação sobre a fecundação, o momento em que o espermatozoide e o óvulo formam o ovo, né? A corrida de milhões de espermatozoides buscando uma única célula. E olha a informação que ele nos dá aqui. E os outros espermatozoides, né, que não atingiram o óvulo, eles formam um grupo protetor do ovo. Eu nunca soube disso, né? Olha o outro lado, os bastidores, né? Do aborto e também de uma reencarnação. Até mesmo os espermatozoides que não alcançam o óvulo, eles são aproveitados. A partir deles é que tem início a formação do duplo etérico do reencarnante. A natureza é sábia, mas a natureza com N maiúsculo, que é Deus, né? Ele diz: vimos a Terra para cursar a universidade da vida, aprender a sermos bons. Ou seja, nós viemos aqui, e aqui entra, eu sempre falo, tudo canaliza para a reforma íntima. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos numa escola aprendendo a nos melhorar, a reformar, a nos reformar, a alijar as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, falhas, e sair daqui um pouquinho melhor do que quando nós chegamos aqui, neste plano, né? Aí ele diz que, ele fala assim: foi-nos dada nesse trabalho a oportunidade de conhecer os construtores divinos, os técnicos da reencarnação, as casas-lares, os médicos, os cientistas, os abnegados enfermeiros, enfim, estivemos no céu e no inferno, né? Porque eles viram o lado bonito, processo reencarnatório, todo o tratamento desses espíritos rejeitados, e depois viram cenas tristes, né, dos abortos, né? E ele diz: e nós chegamos à conclusão de que Deus sopra em todos os lugares, o seu hálito de amor perfuma desde o paraíso até os charcos do ódio e da maldade. O ser humano é uma semente que a ninguém é dado o direito de impedir germinar. Uma poesia. Se as religiões não se unirem a um grito de protesto, logo estaremos presenciando os crimes contra a vida e nada mais poderemos fazer, disse Anália. Quem é Anália? Anália Franco, que nesse momento, na espiritualidade, entrou no ambiente em que estava a equipe do Luiz Sérgio. E quem é a Anália Franco? Nós conhecemos aqui, sabemos que foi uma mulher que lutou, né, pelas crianças internadas e criou criou lares, né, para receber essas crianças que foram abandonadas. E mesmo aqui em São Manuel nós tínhamos o lar Anália Franco, né? Recebeu muitas crianças. Aí Luiz Sérgio pergunta a ela: olha que prazer, né, ter o contato com a Anália Franco. Irmã Anália, o aborto será liberado no Brasil? Ela disse assim: liberação eu não creio, porém, mascaramento sim. O brasileiro é muito inteligente. Vendo que não consegue legalizar o aborto, irá procurar um meio de fazer a lei aprovada no Congresso de modo a não chocar a população. Buscará termos científicos e aí será o fim. Estaremos presenciando os assassinatos em massa.
em nossa pátria. O desgaste da máquina humana é inevitável, porque ela não é eterna. O que é eterno é o espírito. Não é? O aborto é um assassinato premeditado, e quem o pratica terá de prestar contas a Deus quando retornar à espiritualidade. Aí o Luiz Sérgio pergunta à irmã Anália: existem mulheres sem condições de criar seus filhos? Existem sim, Sérgio, ela responde, mas não são essas mulheres as que mais abortam, mas as da classe média e da classe rica, que tem dinheiro para pagar uma clínica, né, em que a sua vida pode ser lá mais cuidada, né, que não implica que ela possa morrer também em decorrência de um aborto. A sociedade, a Anália diz, né, a sociedade tem por obrigação criar condições para que essas pessoas não façam opção pelo aborto. A sociedade como um todo. A culpa de uma criança ser abandonada é de uma sociedade sem Deus. Sobre o aborto, não encontramos justificativa que favoreça, nem em caso de estupro. Aí ela deixa claro que a opinião, né, que nem em caso de estupro, porque não importa como foi concebido, importa é que essa criança é da mãe, e esta deve fazer tudo para que o filho cumpra a tarefa divina que lhe foi confiada. E aí, uma colocação é que se essa mãe que foi estuprada não quer ficar com a criança, ela tem a liberdade de, ao nascer, colocar para que uma família que queira possa adotar, não é? Se o encarnado buscasse as verdades espirituais, ele não viveria nas trevas da ignorância. Quem conhece as consequências de um aborto, jamais, jamais o comete. Nunca se viu, palavras de Luiz Sérgio, nunca se viu tanta mulher sem comportamento. Despem-se, drogam-se e prostituem-se sem vacilar. Elas ainda julgam que a igualdade de direitos está no sexo e esquecem-se que as grandes mulheres e os grandes homens fizeram a história através da inteligência e do sentimento. No dia em que a mulher enriquecer a sua mente, será dona do seu corpo. Era isso, meus queridos. Desculpa todo o tropeço, né, das falhas técnicas, mas era isso que tínhamos programado, esse bastidor, né, da reencarnação e do aborto, né, sob a ótica da espiritualidade, é como se nos transportássemos para lá para ver tudo isso daí, né? É muito rico o livro, é muito rico, eu sugiro mesmo que todos busquem a leitura desse livro. Não Deixe-me Viver, de Irene Pacheco Machado, psicografado por Luiz Sérgio. Ok?